e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Graça e paz para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você possa estar acompanhando essa live, esse vídeo, que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma poderosa e todo especial. Eu quero começar esse vídeo com uma oração breve e rápida. Como é live, o vídeo vai ficar postado aí. E vocês que vão assistir offline, qualquer coisa aí nessa abertura da live aqui, passa um pouquinho para frente para ir direto ao conteúdo. Mas passa depois da oração, tá bom? Senhor, nós te damos graça, te agradecemos por esse momento, por esse dia, por esse período. Senhor, eu quero te pedir, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, ilumina os olhos do conhecimento desse homem, dessa mulher, que aqui está neste vídeo, nessa live, e o abençoe. Que no nome de Jesus, toda palavra, estudo, seja gravada na mente e no coração dessa pessoa. Ativa, aguça o senso de discernimento e também ativa o dom de discernimento de espírito, para que essa palavra possa testificar nos corações de quem realmente deseja e quer viver as bênçãos desta revelação bíblica que eu irei passar. Senhor, que essa semente caia em solo fértil, em coração fértil, e que produza resultados de 30, de 60 e de 100 vezes mais, como diz lá em Mateus, capítulo 13. Abre o nosso entendimento e revela os segredos mais profundos da tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, este vídeo é um vídeo de estudo bíblico, tá? Não é uma live comum, é um estudo bíblico. E você sabe que vai ficar um vídeo longo. Qualquer coisa, você que está assistindo offline, assista em 2 ou em 3 vezes, né? Mas o importante é você assistir, ouvir tudo que eu tenho que te passar aqui. Eu quero falar para você que as trombetas já estão tocando, tá? As trombetas já estão tocando. Nós estamos numa série de ministrações falando sobre Yom Kippur e falei ontem também sobre Yom Teruah, o toque das trombetas, né? E já vou indicar para você aqui no começo tudo, para mim não esquecer. Aqui nas descrições do vídeo, você vai encontrar, preste atenção, o link para você comprar o meu livro, que é Os 7 Olhos de Deus, esse livro aqui que está nas minhas mãos, que é um livro que fala sobre dons proféticos, habilidades proféticas, tá? Um livro colorido, tá? Aqui você vai ouvir sobre visão, revelação, profecia, palavra de conhecimento, sono profundo, que é a expressão hebraica tardemá, sono profundo que caiu em Adão, sono profundo que caiu em Abraão. Qual é essa dinâmica? O que é que está por trás? Você gosta dessa temática de sonhos? Olha o capítulo 6 aqui para você ver. Ó. Os 7 olhos vão falar de 7 habilidades ou dons espirituais, né? Que fala sobre o Espírito Santo, fala sobre o nosso espírito, fala sobre tudo isso. Você é um pastor, você é um líder, então é de suma importância este livro aqui para você. Vai edificar demais a tua vida, o seu ministério vai crescer, vai expandir. Ó, palavra de conhecimento, 3º capítulo. Famoso dom de revelação. E lógico, né, irmãos? Muito grego, muito hebraico. Ó,
uma página aqui, ó. Ó, muito grego, muito hebraico. Isso aqui é um esboço pronto para você que é líder pegar esse livro aqui, dar seminários, dar palestras. O esboço aqui já é pronto, entendeu? Olha aí, as letras hebraicas, os significados. Meu irmão, muitos anos, 20 anos pelo menos, de vivência com dons espirituais. Eu sou filho de pastor, já vim dessa raiz profética, né? Então, olha o primeiro capítulo, que eu falo sobre a menorá. Menorá que vai representar aí os 7 olhos. Então, você vai ser muito edificado. Quer comprar esse livro? O link está aqui nas descrições. Lá no Mercado Livre, você consegue comprar. Certo? Aí, outra coisa que eu já vou indicar aqui no começo deste vídeo. Nas descrições aqui também está a playlist com todos os vídeos desse ano que a gente está falando sobre Yom Kippur e no caso ontem também Yom Teruah. Esse ano eu confesso para vocês que está sendo um ano mais enxuto de pregações, vamos dizer assim, com menos pregações sobre esse tema, porque nos outros anos normalmente também eu coloco muitos obreiros, os pastores que acompanham a gente para pregar, mas esse ano foi muita correria, foi muita coisa, e assim, a gente não conseguiu fazer uma série de estudos bacana. Mas você vai encontrar uns vídeos aí top, tá? E qualquer coisa aqui nesse canal, no canal Eliseu Lustosa, que é o canal principal, você pode ir lá nas playlists e procurar os anos anteriores, tá? Você vai encontrar pregações e orações e estudos lá tremendos. Esse ano, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esses mesmos conteúdos, esses esboços antigos, que eu já prego aí há quase 10 anos, e estou reformulando eles, estou melhorando eles, dando mais ênfase em outras coisas que eu não falei. Então, basicamente é isso. Pois bem, vai ser a primeira vez nessa 10 anos aí que eu faço campanha do Yom Kippur aqui no canal, no YouTube. Desses 10 anos, vamos dizer assim, é a primeira vez que eu vou trazer essa correlação sobre Yom Teruah e as 2 trombetas de prata. Primeira vez que eu vou falar dentro dessa temática do Yom Kippur sobre esse tema. É isso que eu estou fazendo, eu estou reciclando esse entendimento para não ficar todo ano pregando a mesma coisa e tal, tá? Porque tem muito assunto sobre esses temas. Então, é isso. O link para você encontrar todos esses vídeos desse ano que a gente já pregou, tá aqui nas descrições. Está aí escrito aí playlist deste propósito, aí tem entre parênteses Yom Kippur 2025 e o link do YouTube. É só clicar. Clicou, você vai ver assim, acho que é 5 vídeos com esse daqui. Você vai encontrar também aí essa playlist. Certo? Outra coisa. Todos os anos, menos esse ano, né? Eu normalmente passo aquele vídeo, inclusive, ó, vou indicar para você aí a terceira indicação que está nas descrições aí. Nas descrições você vai encontrar escrito assim, ó, Silvio Santos falando do Yom Kippur. É um vídeo de 7 anos atrás, meu aqui, estudo bíblico, do Yom Kippur. De 7 anos, você vê o tanto de tempo que eu já falo sobre isso na internet. Se você quiser assistir, depois da live aqui você vai lá e assista. Tá aí nas descrições, tá escrito e tem um link na frente. Clica para você ir lá. Porque todo ano eu passo esse vídeo para o pessoal sobre o Yom Kippur, onde o Silvio Santos conta por que ele guarda o Yom Kippur, por que os judeus são prósperos e tal. E aí tem esse vídeo famosíssimo no YouTube, e a gente pega isso para embasar o entendimento espiritual que está por trás dessas coisas, tá? E lá, neste vídeo que eu estou indicando, que é um vídeo meu, um estudo bíblico, você vai ver este vídeo. Já no começo, lá no comecinho, você já vai encontrar este vídeo, tá? Então, vai lá para você assistir. E agora,
nós vamos então aqui destrinchar muitas páginas de esboço. Deixa eu ver aqui, acho que deu 9 ou 10. Então já falo para vocês, é um vídeo longo, é um estudo, mas como eu estou aqui em casa, eu não estou no culto na igreja, eu vou deixar o tempo fluir, vou falar tudo que tem que falar, para que o vídeo fique postado e depois você possa acessar e assistir várias e várias vezes, e aí a sua edificação. É o vídeo que a gente vai falar sobre o propósito da oferta do Yom Kippur e por que que as duas trombetas têm a ver com a oferta, tá? E já vou adiantar para você aqui nesse vídeo, para você que já quer ir direto, não, quero saber qual é o propósito, qual é a oferta, vai ficar no final do vídeo, tá bom? Ó, eu anotei aqui 9 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos que a gente vai estudar aqui agora. E o último é 2 tipos de som de trombetas, das trombetas de prata, e 2 tipos de oferta. O 2. Tu vai ver aqui essa correlação do 2 também. Então é um videozão completaço para edificar a sua vida. Certo? E agora, eu acho que já tem aqui 11 minutos de live, deu tempo aí de quem chegar. Peço a você que marque o seu joinha, o seu gostei, o seu like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal caso você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para você acompanhar todos os outros vídeos. E amanhã, a partir de amanhã, 8 horas da noite, horário de Brasília, Brasil, nós vamos iniciar os 10 dias de oração, até o dia do grande jejum, tá? Então, amanhã, nós vamos começar o nosso propósito de oração do Yom Kippur. Então, essa mensagem aqui é a crucial, a importante, para a gente iniciar amanhã, então, o propósito de oração, tá bom? Essa mensagem aqui, esse estudo é para deixar você ligado no que a gente vai abordar no entendimento sobre o propósito, a oferta, o compromisso. Eu tinha até sugerido nas ministrações anteriores falar sobre Tzedaká, mas como nos outros anos eu também já falei, né? E tem muita coisa para falar, e eu estou escrevendo um livro para falar sobre isso também, eu resolvi correlacionar com as 2 trombetas de prata, que fica mais fácil de você entender e tem a ver aí com Yom Teruah, certo? Bora lá. Deixa eu pegar um pezinho aqui, deixa eu pegar esse pezinho de ontem, na live de ontem, que a gente transmitiu no culto na igreja, nós estávamos falando sobre Ezequiel 46. A abertura dos portões, portão que dá para o sul, portão do leste, aonde o príncipe entrava, e o portão do norte. A gente falou sobre o toque das trombetas para abrir o portão. Porque a primeira trombeta, a gente estudou ontem, ela é tocada no primeiro dia do 7º mês, que é que vai começando de hoje para amanhã, né? Basicamente de hoje para amanhã, lá em Israel, que é o mês de Tisrei, tá? Tisrei é uma palavra hebraica que significa início, começo, tá? Então, se toca a primeira trombeta em Tisrei, na lua nova. E aí, lá em Ezequiel 46, estava trazendo toda essa linguagem sobre o líder, alguns interpretam como Messias, outros não, mas tem ali a presença do sacerdote. Ali também tem o sacerdote e o Messias juntos, fazendo culto, adoração, apresentando ofertas. E aí, implicitamente, eu falei isso ontem também, inclusive, implicitamente, escondido no texto, está o toque das 2 trombetas de prata. Porque aonde havia oferta, aonde havia os sacrifícios, deveria ter o toque
das duas trombetas de prata, e o toque é para o quê? Zacar. Já expliquei isso para vocês nos outros vídeos, nas outras ministrações. Zacar significa memória, ou para lembrar, trazer a lembrança. E que lembrança era essa? A lembrança da aliança que o povo tinha com Deus. A aliança que Deus iria trazer salvação, restauração. E aí eu falei sobre o versículo que, olha, quando vocês forem para a guerra, toque a trombeta, porque quando vocês tocarem a trombeta, a memória de vocês será evocada, e essa memória, Deus vai trazer salvação contra os inimigos. Yesha é a palavra salvação, que inclusive é a origem e a raiz semântica de Yeshua, tá? O Salvador. E aí essa trombeta é tocada e traz vitória para o povo de Deus contra os inimigos. Só que daí nós temos em Onteruá, então, no conceito de batalha, quando fosse para a batalha, quando fosse para a guerra. O vídeo de hoje, essa ministração, essa aula de hoje, é para falar basicamente o entendimento sobre o toque das trombetas de prata na hora de ofertar. E quais desdobramentos tem no Novo Testamento. E já para deixar você assim curioso, é lógico que eu vou falar de Jesus, quando Jesus disse assim, ó, vocês que ficam esperando aí a trombeta tocar quando vocês ofertam, não pode fazer isso. Lembra? Vocês que fazem tocar a trombeta ao ofertar alguém. Nós vamos falar sobre isso também, que é a conexão com aquilo que a gente quer. Pois bem, trazendo então essa lembrança de Ezequiel 46, que a gente estava falando ontem, o príncipe, que é o Messias, a figura do Messias, que entra no templo, os portões se abrem ao toque das trombetas, ele entra, faz o seu culto, faz a adoração e todo o povo participa ali com as suas ofertas, certo? Aí eu tenho o texto base sobre as duas trombetas, que é Números, capítulo 10, versículo 2. Então vamos lá, vamos começar. Está escrito assim: fazei também duas trombetas de prata, de obra batida farás, e te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Eu vou virar aqui, ó, vou ficar fazendo a edição ao vivo aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, sempre vocês vão ter que relevar. Eu deixo ali, ó, na minha parede do computador ali o alfabeto hebraico para me ficar lendo toda hora e decorar. Você está vendo aqui, então, nessa edição improvisada com o celular, as trombetas de prata. Está aqui a palavra hebraica, tá? E aqui nós temos Hatz, diga aí comigo, Hatso Serra. Agora fala tudo junto. Hatz Serra. Hatso Serra. Enrola a língua, né? É o hebraico. Hatso Serra. Hatso Serra. Que é trombeta de prata. Tá vendo como que não tem nada a ver com o shofar? A trombeta de prata é essa daí que você está vendo. Eu tenho até uma outra, deixa eu passar aqui. Aí, com efeito, tá vendo? Com efeito e sem efeito, ó. Então, a Hatso Serra é a trombeta de prata. Concordância Strongs, para você ficar ligado. Então, de vez em quando, eu vou ficar virando assim na tela para mostrar uma imagem aqui para você familiarizar mais o seu entendimento e ficar melhor a sua compreensão do que é que a gente está falando. Pois bem, 9 tópicos que eu separei aqui para a gente estudar. Primeiro é esse, as duas trombetas de prata. Segundo tópico, raízes dessa palavra, Hatzo Serra,
Terceiro, função e simbolismo e o pensamento judaico. Quarto, aplicações e referências do Novo Testamento. Quinto, uma síntese espiritual e profética para os dias de hoje. 6, a falsa religiosidade denunciada por Jesus. 7, os porquê. Por que 2 trombetas, né? Por que 2 sacerdotes tocando, 2 trombetas e vários outros 2 da vida que nós vamos ver. 8, diferenças entre trombeta de prata e chofar. E o 9, que é o último tema, tipos de som das trombetas de prata e os tipos de oferta que eram feitos. Então, prepare o seu coração aí agora para a gente mergulhar em todo esse entendimento aqui. Já li o versículo para você, onde fala sobre a confecção da Hatzot Shehá. Hatzot Shehá. Vou ficar falando Hatzot Shehá. Hatzot Shehá. Trombeta de prata. Fala 10 vezes aí que você vai ser batizado com línguas estranhas. O que significa essa palavra? Significa uma trombeta longa, geralmente de prata, usada em cultos, festas e também para a convocação do povo de Deus. Esta palavra, Hatzot Shehá, é uma palavra onomatopaica. Eu já falei várias vezes em vários estudos bíblicos, por exemplo, a palavra zelo no Novo Testamento, que é zeor, é a palavra que é uma palavra que a origem dela é um som. E zelo tem a ver com água fervente, com borbulhar, com som de algo borbulhando. E algo borbulhando nos dias de hoje, a gente lembra aqui no Brasil de panela de pressão quando faz aquele barulho, né? Porque a água está bem quente. Então, essa palavra Hatzot Shehá, que é a palavra trombeta de prata, ela é uma palavra onomatopaica também. Ou seja, que a origem dela, a origem do nome, esse nome hebraico, foi através de um som. Pegaram um som, que faz? Um som, e criaram então uma palavra. O que significa isso então? Um som estridente de trombeta. O uso bíblico aparece 29 vezes no Antigo Testamento e o uso sempre está ligado ao sacerdote, à convocação do povo, à guerra, solenidades, né, que são as reuniões solenes no templo. Ok? Vou passar a primeira folha aqui do esboço. Detalhes técnicos da trombeta, das 2 trombetas de prata. No hebraico, no entendimento hebraico. Eram 2 trombetas, feitas de prata batida. E prata, eu vou falar mais um pouco, aprofundar um pouquinho também. Prata sempre está ligado e sempre significa na Bíblia e no conhecimento hebraico como pureza, luz e redenção. Ok? Outra definição técnica. O que é a trombeta de prata, então? Um instrumento sacerdotal. Não era um instrumento militar comum, que é diferente do chofar, que a gente vai falar também mais na frente dessa diferença. E o chofar era algo que o povo podia tocar. Qualquer um poderia tocar o chofar. O chofar é o chifre do carneiro. Qualquer um poderia tocar. As trombetas de prata, somente sacerdotes poderiam tocar. Funções, tá? Veja aqui. Convocar a congregação. Números 10, versículo 2. Outra, dar sinal de partida. Números 10, versículos 5 e 6. Soar em guerra, dar o toque de guerra, né? Números 10, versículo 9. Tocar na hora das festas e na hora dos sacrifícios. Números 10, versículo 10. Vamos para o segundo tópico agora. A origem da palavra Hatzot Shehá. Hatzot Shehá.
Vamos decorar essa palavra. Até o final dessa live, a gente falando, a gente decora. Primeira, a definição simples da palavra é uma trombeta de prata usada em um culto ou em uma convocação geral em Israel. Raiz da palavra. Diferente de outras palavras hebraicas, essa palavra é uma palavra onomatopaica que emite um som. Já falei isso para vocês, né? Como se fosse, tshon, tcherá, tchon, tchá, tchon, tchá. Na cabeça de quem criou essa palavra, a trombeta fazia esse som. Tchon, tchá. E aí surgiu, então, a palavra, né? E a forma sugere a repetição sonora. Tchon, tchiri, tchon, tchiri, imitando o toque. Por isso que tem a origem desse nome e um nome tão difícil, né? Alguns estudiosos relacionam essa palavra com a raiz do verbo rassás, rassás. E o verbo rassás significa quebrar, triturar, emitir um som agudo e sibilar. Ou seja, daí traz a ideia de conexão, traz a ideia da conexão que a trombeta de prata emitiu som cortante, estridente, tá? Um som cortante e estridente. Começa agora já a conectar as revelações aí. Por que a trombeta de prata ela tinha que ser bem aguda o som? Porque era um som cortante, estridente. Por isso que é som de metal, tá? Conexão linguística nesse entendimento da raiz da palavra. O sufixo é ra, né? Hatzot sherá, termina com ra. Transforma a raiz em substantivo. Assim, essa palavra pode ser entendida como um objeto que emite um som cortante e estridente. Uso bíblico da sua raiz. Sempre em contexto de convocação, anúncio, inclusive anúncio solene, e guerra, que era usado esse toque. Nunca usado como um instrumento de entretenimento. Não, vou usar aqui só para brincar. Não, as duas trombetas de prata, irmãos, era somente para uso, eu vou usar essa expressão, tá? Santo. Uso de culto. Não é como o chofar que o povo hoje aí sai tocando chofar para todo lado, né? Ou seja, o som era um som sagrado, exclusivo para o culto, diferente do chofar que poderia ser tocado por qualquer um e dependendo do sentimento da pessoa a qualquer hora, né? Pois bem, ponto D aqui dessa raiz da palavra trombeta de prata no hebraico. Profundidade simbólica. A raiz está ligada a um som que corta. Remete ao fato de que a voz de Deus, olha aí, que é a voz da trombeta. Eu não anotei aqui, mas já falei nos vídeos anteriores, lembra que Paulo vai dizer que o anjo tem voz de trombeta? Com alarido e voz de trombeta. Um anjo que tem uma voz de trombeta. Com alarido e voz de trombeta. Vai ser tocada a trombeta e a gente vai ser arrebatado nos ares. Lembra dessa passagem bíblica? Pois bem, pega essa daqui para você receber no Espírito essa revelação profunda aqui, ó. A raiz está ligada a um som que corta. Remete ao fato que a voz de Deus penetra, separa, convoca e desperta. Meu Deus. Então, quando ouvia-se o toque estridente das duas trombetas de prata, era para rasgar o coração da pessoa. E lá no final, aqui no último tópico que eu anotei para vocês, olha eu dando spoiler já. Espera, não, vou falar. No final, eu vou trazer para você esse entendimento. Por que era na hora da oferta isso? Por que esse toque estridente, esse toque que corta, que penetra, tinha que ser na hora da oferta?
vou falar para vocês. Hebreus, aí aqui faz uma conexão. Hebreus capítulo 4, versículo 12, faz um paralelo. A palavra de Deus, que é a voz de Deus, a palavra de Deus é mais penetrante que a espada aguda de 2 fios. Então, o som da boca de Deus, que é o som que é cortante, é penetrante, a trombeta deveria gerar o mesmo sentimento. Não é bom, irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus, fala aí, que a gente chora, aquebranta, a gente fica impactado. Mesmo, seja a palavra de Deus num estudo bíblico como esse daqui que eu estou dando para você. Olha aí, tá? Vou botar para você aqui agora. Seja através de uma palavra de conhecimento, de uma profecia, ou mesmo Deus falando com você num sonho, dentro do seu coração, dentro de você. É bom, não é? Mas a palavra corta. A palavra é penetrante. Resumindo, raízes prováveis dessa palavra Hatso Tcherá. Ras, o verbo, é o som cortante, que também quebra e sibila, e é sibilar. Sentido, é um instrumento estridente e penetrante, que convoca o povo, desperta o povo diante de Deus. Que este som, irmão, esse chamado, vá no profundo da sua alma, em nome de Jesus, tá? E aí eu vou passar aqui a imagem. Ó, o improviso da edição do celular, tá? Tá bom? O improviso. Você tá vendo aí a tela do meu computador. Aqui, irmãos, deixa eu segurar. Aqui é uma figura do historiador Flávio Josefo. É lógico que isso aqui é criado por IA. Não há nenhum relato de como era Flávio Josefo, mas eu falei para IA criar, ele disse que é parecido com esse cara aí, porque ele criou lá um perfil de um judeu na época do primeiro século, que vivia em Roma, e tem todo esse prompt, né, que ele deu lá. Aí eu falei, então cria, vai. Aí ele criou. Aí depois eu falo, põe ele lá junto com as trombetas de prata. Por quê? Porque Flávio Josefo, que era um historiador judeu, que viveu aí no século I, ele descreve as trombetas de prata como tubos retos, um pouco mais longos nas pontas, com o comprimento de um côvado. E quanto que é um côvado? Entre 45 a 60 centímetros. Então nós temos aí 2 sacerdotes tocando as trombetas de prata. E Flávio Josefo diz então que ele chegou, né, a registrar a questão das 2 trombetas de prata. E quando eu fiz essa pesquisa, ele me deu aqui um arquivo, eu encontrei um arquivo judaico antigo que fala sobre essa questão, mas é algo tão grande que se eu fosse colocar aqui no estudo, esquece. Aí o vídeo sairia de um estudo, de uma pregação, né, para um negócio mais profundo, arqueológico, essas coisas. E esse não é o nosso propósito, mas eu estou dando essas informações para edificar mais ainda você. Ok? Vamos para o terceiro ponto agora. Já estamos no terceiro, hein? A função e o simbolismo no pensamento judaico das trombetas de prata. Vamos lá? Para o judaísmo, Hatso Tcherá, Ratso Serra. O Ra é como você vai falar o R no espanhol, viu? Como você... Ratso Serra. Então, tem esse Ratso Serra. Trombetas de prata, ela carrega um simbolismo muito profundo. Primeiro, autoridade divina. Isso é o pensamento judaico falando.
tá? Só os sacerdotes podiam tocá-las. Números 10, versículo 8, fala sobre isso. Isso mostrava que o mover do povo dependia da voz de Deus e não iniciava pela voz humana. Segunda coisa, nós estamos falando da função e do simbolismo dentro do pensamento judaico. Segunda coisa, memorial diante de Deus. O toque era uma lembrança do pacto entre Deus e Israel. Números 10, versículo também de número 10. Outra coisa, distinção, ou seja, diferença entre o shofar. Enquanto o shofar, que é o chifre do carneiro, está ligado à criação, arrependimento, teofanias, ratshotserá, trombetas de prata, está ligada à ordem, quando vamos partir, aí tocava a trombeta de prata. Vamos fazer o culto, trombetas. Santidade, lá no tabernáculo, trombetas. As duas trombetas de prata, interpretada pelos rabinos, elas são como um símbolo de testemunho duplo. Deuteronômio 19, versículo 5. Eu não ia ler, mas eu vou ler aqui. Deixa eu procurar aqui nessa Bíblia minha aqui no computador. Não ia ler, mas senti vontade de ler. O que que diz lá? Vai falar sobre você dar sempre duas testemunhas para qualquer coisa. Deuteronômio 19, que é inclusive um princípio que a igreja vai levar, porque Jesus disse, né? Tu quer provar algo? Leva uma testemunha, leva duas testemunhas, leva a terceira, e na terceira, ó, apresenta diante da igreja. Lembra desse conceito? Esse conceito é do Antigo Testamento. Números 19, versículo 15, diz assim. Uma King James atualizada, tá? Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de um crime ou de um delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas idôneas. É isso que diz. É isso que diz. E tem que ser pessoas idôneas, ou seja, sem culpa, pessoas direitas, pessoas com testemunha. Ou seja, olha aqui que vai terminar aqui a minha explicação aqui. Chamado conjunto para Israel como nação e os sacerdotes como mediadores. É interessante que era assim, ó, um toque dessa trombeta, quando tocava um toque, era para chamar os líderes. Quando se fazia 2 toques, vinha o povo todo. Um toque era para os líderes, 2 toques para chamar todo mundo. E eles sabiam diferenciar. Esses toques, irmãos, eles são proféticos e a gente vai falar neles até o final. Pois bem, no Talmud, que é uma literatura judaica, eu coloquei aqui a título de curiosidade, tá, irmãos? Para a gente entender qual é o pensamento deles. Os sábios distinguem claramente entre os toques do shofar e os toques das trombetas de prata. E é lógico que vai dar uma diferença muito grande, porque o shofar comum é um som mais rouco, vamos dizer assim, mais grave, e os das trombetas de prata, o som que elas faziam, era mais agudo, mais fino. Então, tem todas essas correlações. O shofar era o som que sempre trazia as pessoas para o arrependimento nos dias solenes. As trombetas de prata, para dar ordem
nos rituais e fazer sacrifícios no templo. Vamos lá para o quarto ponto, para a gente caminhar, já estamos na metade aí, né, praticamente. Vamos falar agora dos desdobramentos, então, ou as aplicações no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos aqui Jesus, em Mateus capítulo 6, e o versículo 2, dizendo assim, ó, quando, pois, derem esmolas, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Olha, nossa, aquela pessoa lhe deu uma oferta tão forte. Olha, aquela pessoa ele tem tanto dinheiro que ele deu uma oferta que a igreja toda ficou impactada. Jesus está proibindo isso. Jesus está denunciando isso. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, algo que era para ser eterno, num ato de abençoar, de contribuir, que eu receberia um galardão na eternidade, eu perco esse galardão quando eu faço tocar. E aí é que está. Por que os fariseus da época, os religiosos, ficavam assim com Jesus? Pega esse cara. Porque era um ato comum. Quando todo Israel se juntava para sacrificar ofertas, para ir para o templo adorar, na hora dos sacrifícios tinha o toque das trombetas. Então Jesus não está falando algo de uma forma figurada apenas. Ele está falando algo que acontecia, só que ele está usando aqui um paralelo. Aqui Jesus usa a ironia. Ninguém literalmente sai tocando trombeta ao ofertar. Mas ele aponta a atitude da autopromoção. É forte. E que conexão judaica isso tem? Que é a que eu estou falando para você aqui. O som da trombeta no templo chamava a atenção do povo. Jesus aplica isso figuradamente como a ostentação espiritual. Eu sou o cara, eu estou levando ofertas, né? Eu ostento. Todo mundo vai saber que eu sou rico, eu sou classe média, eu sou a pessoa caridosa, eu sou a pessoa boa, porque na hora de ofertar, que toca a trombeta, eu sou o primeiro a ir lá para apresentar minha oferta. E aí eu tenho aqui também alguns desdobramentos ou algumas aplicações que eu já preguei nos outros vídeos aí, um pouco sobre isso, que os apóstolos também citam, só que em outro contexto, né? Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, diz assim, se a trombeta der um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Aqui está falando da trombeta de prata, inclusive, que era tocada para chamar o povo para a guerra, tá? A trombeta de prata era usada também para tocar e para anunciar a guerra. Não era o chofar, era a trombeta de prata. Ok? Paulo está usando aqui a trombeta como uma metáfora clara da pregação profética também. Ele usa essa aplicação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim, ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Aqui a imagem se aproxima mais do chofar, mas guarda o conceito da convocação divina. Então, preste atenção. Apocalipse capítulo 8, versículo 11, vai falar sobre as 7 trombetas, mas dentro do contexto do juízo, trombetas que estão anunciando juízos, e a gente for falar disso, vai ficar horas e horas, e o estudo não é para isso. Pois bem, quinto, olha, estamos caminhando. Quinto ponto, síntese espirituais e profética para os nossos dias de hoje. E ainda dentro desse entendimento do que Jesus falou também, tá? Esperem, nós vamos destrinchar aqui. As 2 trombetas representam o quê? Primeiro, o chamado de Deus para o seu povo, a convocação. Segundo, a direção do povo para eles avançarem, ou seja, se mover no tempo certo de Deus.
Prata. Aí, irmãos, olha que top isso aqui. A prata, o que que significa prata? E a gente depois vai falar mais um pouquinho ainda, dar uma aprofundadinha aqui. A prata, sempre dentro do contexto. Por que trombeta de prata? Né? Nós vamos falar disso aqui mais na frente, mas eu já vou citando aqui para você. A prata sempre vai falar de redenção. Só que aqui nessa aplicação agora do quinto ponto aqui que eu estou falando, a prata fala da redenção de Cristo. E só os sacerdotes podiam tocar naquela época. Hoje, todo cristão é sacerdote em Cristo, segundo o que Pedro falou em 1 Pedro 2,9. Ou seja, cada crente participa desse chamado e desse testemunho. No Novo Testamento, Jesus corrige o mau uso, não tocar trombeta para si mesmo, ou seja, para a ostentação, mas soar para Deus, através de oração, proclamação do Evangelho e a gratidão através das ofertas. Aplicações práticas para hoje, para nós, para agora. O que serve? Qual que é essa linguagem profética por trás hoje do toque das trombetas de prata? Convocar a gente à unidade, a se reunir. Direcionar o povo, ou seja, saber, fazer o povo saber, discernir os tempos de Deus. Olha, está na hora de você fazer isso, está na hora de você não fazer isso. É discernir os tempos. É o chamado para interceder. Lembra-se de Deus nas suas orações. Lembrar de orar pela a obra do Senhor, pelos propósitos do Senhor, pelo que está acontecendo na igreja no Brasil e no mundo. E também as trombetas vão remeter a chamar o povo a adorar e proclamar Cristo com pureza e não buscando a glória própria, não querendo se aparecer. Sexto ponto, vamos caminhar. A falsa religiosidade denunciada por Jesus. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, Jesus vai repetir 3 vezes o mesmo padrão. E o que ele repete lá? Esmola, que é ofertas, né? Oração e jejum. Oferta, oração e jejum. Em todos esses casos, o problema não está na prática da oferta, oração e do jejum, mas sim na motivação interna de cada um. Os hipócritas, que eu já falei para vocês aqui nas outras ministrações anteriores, que é a palavra hipocritai no grego, significa um ator de teatro. O que eles faziam? Disfarçavam, fingiam que um ator ele está representando, ele está atuando, né? Então ele está falando, ele está vivendo o que ele não é. Então, os hipócritas, que Jesus chama eles aqui, praticavam a piedade e usavam a piedade como um palco para se apresentar, para demonstrar sua hipocrisia, para chamar atenção, para fazer do momento da oferta, da oração e do jejum como um espetáculo. Estou fazendo para aparecer, estou fazendo para chamar a atenção dos outros, para dizer que eu sou poderoso, eu oro muito, eu jejum muito, eu oferto muito. Quando você faz isso, perde o sentido espiritual. A oração aborta, a oferta aborta, o jejum também aborta. Tem gente muito legalista também nesse quesito. Tem gente que fica aí também esquentando a cabeça dos outros. Uma vez eu fui orar, quando eu era adolescente, que eu estava nos primeiros passos com Jesus, fui orar na escola, estava no ensino médio, e na hora do recreio tinha um tal de recreio dirigido aqui na minha cidade, que era um recreio que as salas, aí cada dia da semana uma sala que controlava, aí nas salas tinha os líderes, e eu já estava crente, voltando para a igreja, naquela primeiro amor, pregando para todo mundo, orava na hora do... Eu era desses doidos, irmão.
orava para... A professora já me chamava, vai, Eliseu, vem fazer a oração para a gente começar a aula aqui. Ainda tinha isso. E hoje for fazer isso na escola, né, irmão? Você sabe como é que tá. Estou falando de 20 anos atrás. Então preste atenção. Naquela época, então, eu era chamado, eu fazia a oração e dava uma palavra rapidão para todo mundo ali. Ou seja, todo mundo me conhecia. E aí um dia eu fui fazer isso para a escola toda. No final, uma crentezinha lá me pegou e falou um monte. Tu é um hipócrita. Tu fica querendo se aparecer aí que é crente, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Mas falou tanta besteira, tanta coisa. E aí, para eu não brigar com ela, eu falei, ó, fica com o seu entendimento, eu fico com o meu. Eu vou fazer, eu vou evangelizar, eu vou falar. Deus conhece o meu coração, Ele sabe o que eu estou fazendo. Então, tem pessoas assim, irmão, chata também. Mas tem pessoas que realmente quer se aparecer, quer palco, quer... Aí você que tem que discernir, você que tem que saber, tá? Mais uma profundidade nesse entendimento aqui. Jesus inverte a lógica. A verdadeira recompensa, ela não vem imediata, mas é invisível, não é do público, das pessoas que estão te assistindo, das pessoas que estão te vendo. A recompensa não vem deles, vem do Pai, vem do próprio Deus. Então é você que tem que saber disso. Isso conecta diretamente com a tradição judaica, sobre uma palavra chamada, que inclusive já falei nas pregações aí antigas aí, anteriores, sobre a palavra kavaná, que é intenção. Isso vem dessa tradição judaica de kavaná, de intenção, no ato religioso, que é o que torna válido qualquer coisa, seja oferta, seja oração, seja jejum, que torna válido diante de Deus. Que é o que eu estou destrinchando em 3 livros que eu estou escrevendo. Já escrevi um, escrevi o 2, estou no 3º já. Que é para falar sobre dízimos e ofertas. E tá meio enrolado, não é a culpa não é minha não, viu, irmãos? Da editora lá que está me travando lá. Está com muito serviço, não está conseguindo entregar no tempo que eu pedi. Mas, não se preocupa não, vai vir esses livros aí. Ó, de onde Jesus tirou essa ideia de denunciar, de falar das trombetas? A base judaica vem de uma tradição rabínica que dizia que quem pratica obras boas, ele não precisa de elogio. Ele não tem mérito nenhum diante das pessoas. Quando ele faz isso, ele recebe o mérito diante de Deus. Pirkei Avot 1:3, que é uma literatura judaica. Está escrito assim: não sejais como servos que servem ao mestre para receber recompensa, mas seja como servos que servem mestre sem esperar recompensa nenhuma. Então, já havia esse entendimento pairando na época de Jesus. Ok? Jesus vai além da tradição rabínica. Ele expõe o coração humano e mostra que a verdadeira medida não é o ato, não é o ir lá fazer, mas a intenção, a motivação do coração. Ele coloca o foco no galardão eterno, algo que só o Pai pode dar à pessoa. Resumindo, não tocar trombeta é não transformar essa devoção de ofertar, de orar e de jejuar em um espetáculo. Se fizerem isso, já receberam o seu galardão. A glória dos homens é o único pagamento possível para quem agem assim. Deus não recompensa tais pessoas. Jesus mostra que o valor do ato diante de Deus não está no quanto você deu. Ah, minha oferta foi tanto. Foi muitos reais ou muitos dólares, euros. Mas no segredo do teu coração, tu e Deus, é onde Deus vai te honrar. O segredo está aí, irmãos. Já está pegando aí? Então recebe.
Vai marcando joinha, vai marcando gostei, vai compartilhando, chamando mais pessoas para essa live. Estudo bíblico, né, irmãos? O pessoal aqui do canal, aqui, nem todos. Ainda mais eu que falo demais, quando eu vou trazer um estudo bíblico, aprofundo demais, falo muito, né? Mas é o meu jeito. E eu quero que você faça a sua oferta, faça a campanha do Yom Kippur, que vai começar amanhã, e faça consciente. Não entendeu? Então nem participa. Ou você vira crente e aprende a estudar Bíblia, receber Bíblia, ou você fica nos outros canais aí só ouvindo ladainha e conversa fiada. Pronto, falei, desabafei. Né? Mas vocês sabem, vocês que me acompanham aqui há muitos anos, vocês sabem que o meu compromisso sempre foi com Bíblia, com palavra. Nenhuma campanha que a gente faz aqui de oração é sem base bíblica. Todas elas têm. E estudos como esse daqui. Certo? O que mudou? Como que houve essa mudança, irmão? Porque, preste atenção comigo, olha o raciocínio que eu tive. Aí eu fui buscar essa informação para você. Fui pesquisar. Se no começo tocava-se as trombetas de prata, na hora do sacerdote fazer rituais e sacrifícios, por que mudou agora e qualquer pessoa pode trazer a sua oferta, pode trazer um voto, talvez, que tem a ver também com isso, para apresentar ali junto com o sacerdote que vai apresentar também as suas ofertas? Quando é que houve essa mudança? Aí eu fui procurar. E achei que no período do segundo templo, especialmente entre os fariseus, começou a ter uma hipervalorização da piedade. Ou seja, esmolas, jejum e oração. Então, para você mostrar que era um piedoso, você tinha que fazer isso. E principalmente, irmão, as ofertas, que é a tzedakah. É forte. A prática de esmola ou de tzedakah virou tão central que passou a ser vista como equivalente aos sacrifícios. Aí o Talmud vai dizer sobre isso, o Zucá vai falar sobre isso, que é as literaturas judaicas, dizendo o seguinte: a caridade é tão importante quanto todos os mandamentos juntos. Olha que doido isso. A caridade é tão importante como todos os mandamentos juntos. E aí, no terceiro livro que eu estou escrevendo sobre dízimos e ofertas, que no final é para falar sobre adoração, ou o que está por trás da adoração, que é esse mesmo conceito aqui, eu vou falar sobre justificação. E para falar de justificação dentro do entendimento hebraico original, é impossível você desconectar a justificação, que é uma teologia que o pessoal aí gosta, que dá briga, dá discussão. É impossível você falar da justificação sem falar de salvação. São irmãs siamesas que andam juntas. E o negócio é tão louco, eu já estou dando spoiler aqui do livro, mas como comentou isso aqui, eu vou falar. O negócio é tão louco, esse entendimento, que dentro do entendimento judaico no Antigo Testamento, e na época de Jesus também, e talvez para os dias de hoje, eu não falo todos os judeus, mas a tzedakah, ela era tão importante que traria salvação para um judeu. O que fazia, e a salvação assim, ir para o mundo vindouro. Olam Rabá, mundo vindouro. Para você entrar no mundo vindouro, tinha que ser uma pessoa que praticava a tzedakah, praticava a justiça. Ou seja, o negócio se tornou tão forte que é assim, para mim não perder a salvação, eu vou fazer caridade. Eu tenho que fazer caridade. E aí essa hipervalorização na época de Jesus, Jesus começa a denunciar isso, entendeu? Que muita gente estava fazendo isso para se aparecer. E já estavam perdendo o seu galardão. Estavam fazendo por fazer. Aí é que eu digo aqui. Aí é o que eu falo para vocês aqui. Eu estou falando toda vez. Olha, eu vou fazer uma campanha. Olha, eu estou chamando as pessoas para fazer um propósito que tem oferta. Você tem que dar uma oferta nesse propósito. Ah, por quê? Para quê? Assista o estudo bíblico.
Ah, não assisti. O que você entendeu? Ah, não entendi nada. E está fazendo a oferta por quê? Tu está jogando dinheiro fora, irmão. Tu está perdendo tempo. Porque se você é o primeiro a dizer que não entendeu nada, é porque você é um crente imaturo, que tem que parar para estudar, para amadurecer, para você não ficar fazendo oferta por fazer. Ah, não é porque eu tenho um coração tão bom, eu quero ajudar todo mundo. Mas o propósito não é ajudar todo mundo. O propósito é se ajudar primeiramente, adorar a Deus e, sei lá, as dezenas de entendimentos que tem para uma oferta, que nós vamos falar de duas aqui hoje. Você tem que compreender isso. Para que isso faça efeito dentro de você. O conhecimento sobre essas coisas vai gerar em você também até um capacete de salvação na sua cabeça. E faz a tua oração, faz a tua intercessão ser mais forte. O conhecimento é isso. O conhecimento é como eu quero pegar fogo em Deus. Jejum, oração é excelente. O que o conhecimento faz? O conhecimento, você já está ali pegando fogo. O conhecimento é um galão de gasolina ou de qualquer líquido inflamável que você joga no fogo assim, vai gerar uma explosão. O crente que tem conhecimento e vida com Deus é esse cara, essa pessoa que ele gera uma explosão no mundo espiritual. Porque ele tem conhecimento e ele tem prática. Não adianta também você virar uma biblioteca ambulante e não praticar nada. O problema dos crentes hoje, que um vídeo desse aqui, que já está com 1 hora e pouco, ele não aguenta assistir, porque eu não estou dando revelação. E olha que Deus me usa, vocês sabem. Eu não estou dando profecia. Eu estou levando vocês a um estudo profundo. Ah, não, mas já passou de 1 hora. O meu TDAH, o meu TDA, meu TDD... Hoje é assim, né? Não dá para concentrar. Então, esquece milagre, esquece bênção. Ou você sacrifica o teu TDAH, o teu TDA, você coloca ele na cruz e crava ele na cruz, ou você vai ficar sempre enganado e vai ser um bobão aí, para não falar outras coisas. Eu estou relax hoje, eu estou de boa, não vou nem ficar pegando no pé. Pois bem, a tzedakah, esse ato de justiça, ele pode ser respondido por Deus, como nós temos aí o exemplo de Cornélio, já preguei para vocês um pouquinho aí, esses dias atrás aí. Cornélio fazia tzedakah e foi respondido por Deus. Há uma possibilidade de Deus responder não somente as nossas orações, como as nossas ofertas também. E é isso que eu quero que você entenda, porque uma coisa não está separada da outra, está longe da outra, estão perto, tá? Neste ambiente, surgiram então práticas de ostentação. Quem dava mais oferta ou mais esmolas era mais visto, mais aplaudido. Não temos registros literais que se tocava a trombeta na hora de dar esmola, contribuição para alguém. Mas Jesus usa dessa ironia para falar que a esmola, que a trombeta que ele estava tocando é falando, eu dei. Olha, você viu? Você viu minha oferta? Você viu? Jesus está equiparando. Porque, na verdade, quem tocava a trombeta era o sacerdote. Mas o ato da pessoa falar para o outro, você viu minha oferta? Foi forte. Você viu que eu ajudei o cara ali? Foi eu que tirei ele. Eu que tirei ele da miséria, da pobreza, da dívida, não sei o quê. Quando você faz isso, você perde o princípio espiritual e recebe já o seu galardão aqui na terra. Na eternidade, não vai receber. Então, tem isso, né? Eu sei também, irmãos, que há na Bíblia, por exemplo, tem pessoas tão radicais, que eu estava falando anteriormente também, aí eu não posso falar que eu estou de jejum, porque senão eu vou quebrar o jejum. Uma coisa, irmão, é eu vir aqui falar para vocês aqui, vai ter o grande jejum do Yom Kippur. Todo mundo está sabendo. E outra, eu falar para um crente ou outro que já me conhece que eu estou de jejum, eu não vou comer porque eu estou de jejum. Isso não vai quebrar o seu jejum. O ruim é quando você sai aí
se esnobando. Tô de jejum. Não, tô de jejum. Tu vai falando para todo mundo. Não, tô de jejum. Para demonstrar o quê? Que você é uma pessoa, sei lá, hiper espiritual. Aí é que não funciona. Há proclamações de jejum coletivo. Quando se anuncia, quando se declara um jejum coletivo, o povo todo não vai ficar sabendo? Então você tem que saber separar isso daí. Saber separar essas coisas, tá bom? Então é isso. Vamos lá? Jesus, então, usa dessa ironia, por quê? Porque as trombetas de prata anunciavam os sacrifícios solenes. Os hipócritas transformaram as esmolas, as de sedacá, as ofertas em palco de sacrifício, como se fosse tão solene como o holocausto ou sacrifício público que se fazia no templo. Eles colocaram essa equivalência, tá? E aí se achavam por isso. Sétimo ponto, é isso? É os porquês. Porquês. Plural. Por que prata? Por que duas trombetas? Vamos entender um pouquinho sobre isso? E outros porquês, né? Prata é igual a redenção. Sempre a redenção no Antigo Testamento está associada ao resgate. Então, resgate e prata, prata e resgate são coisas que andam juntas, tá? E aí, eu nunca coloquei aqui no YouTube, tem umas pessoas que me procuraram aí nesses últimos meses, mandaram mensagem para mim, talvez tenha uma irmã aí mesmo que eu fiquei de dar resposta, e aí acabou que não tive tempo, porque chegou essa leva de estudos aqui do Yom Kippur, sobre um tema que eu já preguei, mas eu nunca gravei vídeo, eu nunca transmiti uma live sobre o resgate do primogênito. O resgate do primogênito se dava para o sacerdote 5 moedas de prata. Tá? E um dia, talvez, quem sabe, a próxima proposta de oração seja isso. A gente pode fazer também. Não necessariamente, né? Mas quem quiser depois saber de mim, né? Porque eu vejo uns caras aí, umas pregações aí, por exemplo, essa irmã que mandou mensagem para mim, pastor, eu ouvi aqui uma pregação de não sei quem, de não sei quem, aí eu lembrei que o senhor conhece dessas coisas e resolvi ter uma segunda opinião antes de fazer a minha oferta do resgate do primogênito. Porque lá o apóstolo falou que eu tenho que, tenho que comprar um carneiro que vale aí 1.000 e tantos reais, para me fazer a oferta como um valor de um carneiro, porque era a oferta do resgate do primogênito. Aí eu já falei para ela, então, esse apóstolo tá enganado. Não era assim. Há uma passagem bíblica que tem o resgate do primogênito como... a primeira passagem bíblica, que é aonde o povo vai sair do deserto, ou melhor, do Egito para o deserto, e Deus fala lá, ó, vou matar os primogênitos. Mata um carneiro, mas é assim, se a família for pobre, se une com outra família que tem. Aí já perde um pouco desse hipervalor que esses caras colocam também. Umas trambicagens assim para querer levantar uma oferta mais alta, colocar um valor específico. Tinha famílias que tinham condição de fazer um carneiro. Tem pessoas que têm? Tem, irmão. Tem pessoas que têm condição. Então faz o carneiro. Mas essa é a primeira passagem bíblica. Depois disso, foi instituído não mais um carneiro. Depois disso, foi 5 moedas de prata. Ou 5 ciclos de prata. E aí eu tenho que fazer essa pregação aqui para vocês também. Sobre o resgate do primogênito e a oferta que se dava. E por que prata? Entendeu? Então, um dos significados da prata é resgate. É resgatar. Por isso que as trombetas tinham que ser trombetas de prata. Porque um dos toques... vou deixar para falar depois. Um dos toques tem a ver com resgate. Tocava para anunciar o resgate. Mas vamos lá. Em Êxodo capítulo 30, do versículo 12 ao 16, vai falar sobre um dos significados da prata e é para falar sobre o resgate do primogênito. Tá, irmãos? Então tem isso.
Por que que era 2 toques? 2 toques, porque o primeiro toque, eu já falei isso, mas vou repetir, porque agora está dentro dos 2. 2 toques, porque o primeiro toque chamava os líderes. O segundo toque chamava toda a congregação. Então você percebe aí nessa disparidade que o líder ele tem que estar mais atento do que o povo. Hoje tem mais líderes desatentos do que... Hoje tem... não que também, né? Tá bom, tem milhares de pessoas. Tem pessoas com mais tempo. Mas não essa é a regra. Essa não é a regra. Mas tem hoje membros de igrejas pequenas e médias. Tem membros que estão dando show de Bíblia de pastor. Que está mais atento do que o pastor, do que o líder dele. Você está entendendo? E, na verdade, o líder tem que estar mais preparado. O líder tem que estar mais atento. Porque no primeiro toque era para ele. O segundo toque, quando tocava 2 vezes, então, era para chamar todo o povo. Mas isso aí também é outro assunto, né? É outro assunto. E aí isso ecoa no Novo Testamento. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos ali, primeiramente, os apóstolos, que foram chamados por Deus. Olha o toque de chamar eles. E depois, toda a igreja sendo chamada. Um eco profético aqui. De novo, nós temos aqui o 2. Estou falando só do 2. Por que 2? 2 pactos, 2 alianças. Lei, Antigo Testamento. Torá, Antigo Testamento. Segundo, qual é? Graça. Lei e graça. Ambos soando como a voz de Deus. Certo? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que eu já citei esse versículo, a trombeta de Deus convoca toda a congregação, como também em Números 10, que a gente viu aqui. Só que essa convocação aqui é para a igreja ser arrebatada, mas é o chamar. Em 1 Coríntios, capítulo, que eu falei também ontem eu falei sobre isso e é top. Assista o vídeo de ontem, a live de ontem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, a última trombeta é uma ordem de partida. Olha o paralelo profético, que doido isso, irmão. Eu não sei se você é que nem eu, mas eu fico impressionado como que o antigo se revela no novo, e o novo conecta com o velho assim, né? E eu acredito, eu já estou assim, nesse nível de chega de negócio de um e outro, dessa separação. Sempre é uma verdade espiritual contínua. É uma verdade espiritual contínua. Eu chego a essas conclusões, é lógico, dependendo da colocação, né? Mas olha, um toque chama o povo ao arrependimento, e a última trombeta vai tocar para a gente ir. Um toque chamava o povo, vai dizer assim, vamos nos reunir, Antigo Testamento, vamos se reunir aqui para cultuar, e no outro toque, agora vocês vão marchar, vocês vão embora, sair do deserto. O primeiro toque já houve, Jesus já veio, já esteve aqui conosco. O próximo toque, eita glória, tu está preparado? O próximo toque, nós vamos embora daqui, irmão. Você não está entendendo não, porque 2 toques. Aí o segundo toque aqui, deixa eu terminar aqui. O segundo toque é uma ordem de partida para marchar para o deserto. Nós estamos já saindo do deserto. Nós vamos morar lá na glória. Apocalipse capítulo 8, versículos 11. 7 trombetas são a expansão das funções originais. Alarme, juízo e convocação. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e 4. 2 testemunhas, lembra das 2 testemunhas, que também é uma maconha teológica e terrível, uma briga teológica. O paralelo é que a representação dessas 2 testemunhas é as 2 trombetas, 2 vozes proféticas diante de Deus, né? 2 adventos de Cristo. Primeira vinda
a trombeta vai tocar graça e salvação, que é essa trombeta que está tocando aqui agora. Que já tocou e a gente está vivendo nesse tempo. A segunda vinda, a trombeta do juízo, e para aqueles que foram salvos, para viver na glória. Dois povos em um só corpo. Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 16. Israel mais igreja, sendo chamados pela mesma voz, a voz divina. Eita glória! Dois momentos, ou dois períodos, que também é uma briga teológica, não dá para a gente entrar em tudo, né? Ressurreições. Primeira, a ressurreição dos justos na vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4. E a segunda, a ressurreição para o juízo do fim. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 e 13. Ecos, menos explanado, menos aprofundado, mas eu trouxe para vocês também. Olha que doido isso aqui. Lá em Josué, capítulo 6, que vai fazer conexão com Hebreus 11, diz assim, ó, que as trombetas tocaram e as muralhas de Jericó fizeram o quê, irmão? Caíram. A figura que é o juízo final, quando o mundo cairá diante do toque da última trombeta. Olha o paralelo, olha o paralelo. Deixa eu ler aqui esse de Hebreus 11, que vai falar disso, né? Vai falar sobre a passagem de Jericó. Hebreus. Já compartilhou aí, irmão? Já deu like? Estudo. Chato, né? Quem gosta de Bíblia está se deliciando, mas quem quer só eita benção, eita vitória, complicado. Hebreus capítulo 11, versículo 30 diz assim: pela fé os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Caíram. E os muros desse sistema maligno que hoje está no mundo vai cair também. Então é como se fosse uma anunciação profética. O primeiro toque foi lá em Jericó, os muros caíram, e agora nós vamos viver uma figura profética. Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenha. Ergue a tua voz como a voz de trombeta. Aqui nós temos o quê? Profetas e homens e mulheres de Deus como trombetas vivas de Deus. E no caso aqui então de Isaías 58, o que o profeta anunciava? A lei. Então nós temos aqui as duas coisas, a lei e os profetas, duas coisas anunciando a vontade de Deus. A lei, que é a Torá, e os profetas juntos. Dois de novo, por isso de duas trombetas. E assim, irmão, tinha aqui tanto duas coisas, que eu cheguei aqui e falei, meu esboço já está enorme. Se colocar tanto dois aqui, Jesus diz, e de 2 em 2 para evangelizar. Tem a ver com isso também. Então, tem tanta referência de 2 em 2, por que 2? Né? E eu falei já das duas testemunhas, né? Que tinha que ser 2 pessoas para dar um testemunho público sobre alguém. Então, agora a gente vai ver sobre isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, de novo, a edição de mão. Temos aqui, ó, tá vendo aqui a mãozinha aqui do mouse? Temos aqui, desse lado aqui, as 2 trombetas de prata e temos aqui o chofar. Qual é a diferença deles? Tá? Trombetas de prata e o chofar. É isso que a gente vai falar aqui nesse 8º ponto e a gente está caminhando para o final. Ô glória! Compartilhou já aí, irmão? Marcou o joinha, gostei, o like. Tem muito mais pessoas assistindo do que o joinha. Tá errado isso aí, hein? Tá errado. Quais são as diferenças? As trombetas de prata,
tinham um formato, né, longo, que o Flávio Josefo já disse aí para a gente que era um côvado, que é entre 45 a 60 centímetros. Então, sei lá, uns 2 palmos da mão de um homem, por aí. Retas e levemente cornicas, né, com aquela abertura na boca que a gente viu aí. Feitas inteiramente de prata batida. A referência está em Número capítulo 2. Fala, e lá diz que era para fazer trombetas de prata. Qual é a diferença? Que essa era somente para função sacerdotal. Não era de uso de uma pessoa comum, só sacerdote. O chofar você já sabe. O chofar era curvo, feito de chifre de carneiro e nunca feito de metal. A função era usado pelo povo em geral para arrependimento, proclamações. No Yom Teruah também se usava, no Rosh Hashanah, no Yom Kippur e no Jubileu se usa. Por exemplo, não tem quando a Bíblia diz, eu preguei sobre isso ontem, não tem quando a Bíblia diz assim, ao soar da última trombeta? Então, a última trombeta não é as 2 trombetas de prata, é o chifre do carneiro. Infelizmente, no grego, quando você pega ali o grego, eu procurei isso também, pesquisei isso também. Eu fico quebrando a cabeça, irmão, com essas coisas aí, muitos dias. Pensando, estudando, procurando. No grego, a palavra trombeta é uma só, é usada uma palavra só. Ou seja, eles não vão diferenciar quando o uso for trombeta de prata ou chofar. No grego, eles não têm palavras assim. Que no português fica parecido, né? Apesar de que nessas traduções aqui eles deixam bem claro, trombeta de prata. E todo mundo achava antigamente, há uns anos atrás, quando não se falava tanto, que tudo era trombeta de prata, e inclusive ou trombeta de ouro. A gente viu os desenhos da trombeta do Apocalipse, trombeta de ouro, o instrumento, né? E não é. Então, esse entendimento foi mudado porque a gente aprofundou, certo? E aí, a gente vai ver aqui a diferença. Então, o chofar sempre está ligado também à voz divina no Sinai. Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 19, vai falar isso, e essa convocação espiritual. Diferença geral. Trombeta de prata era um instrumento do sacerdote, metálico, reto, usado no culto e nas ofertas. Chofar é o instrumento popular, usado também no sentido profético, era o chifre, curvo, que mais? Usado para declarar arrependimento e a proclamação de coisas espirituais. Então, a diferença é essa, que um era usado pelo sacerdote e era diferente na sua composição, e o outro era usado pelo sacerdote e por qualquer outra pessoa também, com outro sentido. A passar para o final, última, nono ponto, tá? Nono. 2 tipos de som e 2 tipos de oferta. Por quê? Temos aqui, então, 2 tipos de toque, que essa trombeta de prata, vou deixar aqui na trombeta de prata para você ver. Tá aí a trombeta de prata. 2 tipos de som da trombeta de prata. Sempre as 2 trombetas tocavam juntas, com o sacerdote tocando. Ok? Lembra de ontem, quem assistiu a ministração de ontem, não sei se alguém estava ou já assistiu, eu mandei para um monte de gente, que eu falei sobre ao soar da última trombeta. A pergunta que eu me fiz e eu fui procurar depois, e eu já tenho a resposta para você, se nas trombetas do chofar,
chofar está aqui, ó. O chofar tinha 3 tipos de toque. Tequiá, lembra que eu falei ontem? Chevarim e teruá. E o último toque que é chamado de quê? Tequiá gadolá. Falei isso para vocês ontem no vídeo, na pregação, no estudo. Me fiz uma pergunta. E as trombetas de prata? Que tipo de som ela? Que tipo de som que o sacerdote fazia? Que tipo de som que o sacerdote tocava? E aí eu descobri que com as trombetas de prata se fazia 2 toques que também eram feitos pelo chofar. Aí essas coincidências, esse paralelo. Com as trombetas de prata se tocava tequiá e teruá. E aí, vou voltar aqui em mim, depois eu volto para a imagem. Ó, só para você relembrar. Eu estou aqui com a minha caixinha de som, e como eu estou fazendo a live pelo celular, é tudo no improviso, né? É tudo no improviso. Vou ligar para você relembrar os sons. Só que eu vou colocar só esses 2. E olha, vou colocar aqui no chofar para você lembrar. Esse som que você vai ouvir aqui agora é o som do chofar. Tá? É o som do chofar. Deixa eu ligar. Ó. Esse é o tequiá. Esse é o tequiá, que ele é longo e contínuo. Tequiá. Vou botar um pouquinho de novo. Tequiá. Tequiá. Na sequência vai vir o teruá. Teruá. Esse é o teruá. Teruá. Pois bem, este som que você ouviu não é feito com as 2 trombetas de prata, é lógico. Mas era feito esse mesmo toque, esses mesmos 2 toques. Ouviu aí bem, irmãos? Não sei se vocês ouviram, porque eu não tenho retorno. Deu para ouvir bem? Me fala aí no ao vivo aí. Deu para ouvir bacana? Deu para ouvir nítido? O que eu repito? Me fala aí alguém. Pelo menos para mim aqui. O povo tá... Nayara diz que sim. Deu para ouvir bacana? Então, o primeiro toque que se fazia... o povo está falando que deu para ouvir sim. Então, pessoal, se imitava o mesmo toque que fazia com o chofar, se fazia com a trombeta de prata. Só que 2 toques, certo? Só repetir esses 2 toques. O tequiá é um toque longo que marcava o quê? Solenidade. Chamava a ordem e a unidade do povo. Eu vou explicar para você já aqui no começo. Já vou explicar isso aqui para você no começo. O tequiá era o toque que chamava as pessoas. Olha, gente, vem, vamos se preparar aqui, vamos se reunir aqui, vamos se juntar, vamos nos preparar aqui, porque agorinha vai ter o culto. Vai ter um momento especial aqui. Então, esse primeiro toque era para chamar o povo. Esse primeiro toque era o toque, então, do despertar, de chamar as pessoas.
Então era feito também com a trombeta de prata esse toque. Só que lógico, o que você ouviu aqui é com o chofar. Não tem, sei lá, talvez depois eu vou conhecendo alguém aí que toca um trompete, eu vou pedir para gravar esses toques também agora com o som da trombeta de prata. Porque no caso, então, a trombeta de prata, o som vai ser bem mais fino, bem mais agudo. Não como esse aí que você ouviu agora, que é do chofar, que é mais, um pouquinho mais rouco, vamos dizer, mais grave. Então, tem essas diferenças, certo? Olha, tocava-se primeiramente o tequiá, depois o teruá. O teruá, que é o toque curto, com pequenas pausas, que também é chamado de tremidas, né? Pequenas tremidas. A palavra tequiá, inclusive, deixa eu já dar para você aqui, que é a próxima página aqui. A palavra tequiá significa literalmente soprar, um sopro. Vem do verbo tacar, no hebraico, significa soprar, significa fixar e também enfiar. As traduções em português vai ser traduzido como tequiá, toque longo e contínuo. Alguns traduzem como toque firme, né? Ou toque estendido, ou né? O TTTT é o outro teruá, que é cortado. A palavra teruá significa alarme, por isso que tem a ver com despertar, com chamar. Significa clamor, grito de guerra. Quando o povo via, está chamando para a guerra. Mas também estava chamando para o quê? Para uma outra guerra que eu vou falar agora, que é de altares, que é de oferta. Traduzindo literalmente, teruá vai significar toque entrecortado ou fragmentado, alarme sonoro, grito, clamor, tem tudo a ver com isso. São toques curtos e repetidos. E aí, na hora da oferta, na hora que estava todo mundo no templo ou no tabernáculo, que o sacerdote ia tocar, ele tocava o tequiá e chamava o povo. O teruá era o segundo momento. No teruá, irmão, que era o chamado para a oferta. E lembre-se que o toque era tê. Lembra do tremido, né? Tê. Quando era feito esse toque, vou botar de novo para você aí. Quando o toque era feito com o chofar e não com as trombetas, quando o toque, o teruá era feito com o chofar, remetia ao arrependimento. Chamava as pessoas a afligir a alma. Lembra que do Yom Kippur? De se humilhar. Então, o teruá, que é o segundo toque que era feito com a trombeta de prata, lembra-se do que eu já disse para você aqui anteriormente. O som era estridente, penetrante, cortante. Então, essa emoção aqui que esse sacerdote está tendo aqui, ó, essa emoção aqui, com o som da trombeta de prata, tá aí, na alma da pessoa, era bem mais forte. Era bem mais forte. Porque o teruá, devido ter essas tremidinhas, faz as pessoas lembrar do soluço. Sabe quando você chora até soluçar? Por isso que tem a ver com arrependimento. O toque é a pessoa que começa assim, ó. Você viu aí o toque? É a pessoa que está chorando e no meio do choro ele vai soluçar de choro. Esse é o sentimento que as trombetas de prata carregava. Só que lembrando, as trombetas de prata, o som era intensificado porque era um som cortante para penetrar a nossa alma.
Então, tequiá era o som para chamar a gente para a oferta, para o sacrifício, para fazer o nosso voto. Então, eu pego a minha oferta, naquela época era assim, eu pego a minha oferta, levo, e qual é o sentimento que eu tenho que ter? Arrependido, chorando, aquebrantado, ouvindo aquele sonho entrando no meu espírito, na minha alma, como uma faca, como uma espada que está penetrando e cortando. E aí, vocês têm que também lembrar e relembrar e estudar aquela série de pregações que eu fiz sobre a purificação do leproso, cada uma das ofertas, o que significa, os animais. Então, tem tudo a ver com isso. O sentimento que eu carrego no ato de ofertar, e eu estou ouvindo aqui a trombeta, e aquele negócio está aprofundando a minha alma, está cortando a minha alma. Era esse sentimento que Deus espera, não aquilo que Jesus está denunciando. Eu vou lá todo, né? Não, neste período do Yom Kippur e Yom Teruah, a minha motivação é outra. É arrependimento, é quebrantamento. Porém, também, no sentido espiritual, o teruá, ele também é o toque que vai trazer, ou melhor, os dois, né? Tanto o tequiá como o teruá. São os toques que vão trazer também a nossa redenção. O tequiá e a última trombeta é o quê? Tequiá gadolá, que é o toque do tequiá. E aí, na sequência da oferta, fazia o quê? Qual era a sequência? Ó, vou ler aqui para vocês que eu anotei também. Tocava-se então o tequiá, o teruá e por último o tequiá de novo. Se repetia essa sequência. E no último tequiá, era como se fosse, só que não é o tequiá gadolá, mas na hora da oferta, primeiro o tequiá chamava, teruá gerava o arrependimento, eu levava a minha oferta, e de novo o tequiá, para mim encerrar aquele período. E o tequiá agora, nesse último momento para encerrar, significa o quê? Alegria, felicidade. Então, o sentimento que eu estava em teruá quando eu estava fazendo a minha oferta de choro, quebrantamento, ele muda, ele se transforma agora em um choro de alegria, de felicidade. E quais são as duas ofertas para a gente finalizar, que é essas ofertas que você vai fazer? Ou melhor, você vai fazer uma oferta que vai representar essas duas coisas aqui. As duas ofertas eu vou ler o versículo de novo para você, Números capítulo 10, versículo também 10. Olha o que está escrito. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas serenidades, e nos princípios dos meses, dos vossos meses, também tocareis a trombeta sobre os vossos holocaustos. Então, a primeira palavra aqui é holocausto. E sobre os vossos sacrifícios das vossas ofertas pacíficas. Holocaustos e ofertas pacíficas. E vos serão por memorial diante de Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Lembra, faz a conexão. Se você é daquele que disse, mas isso não vale mais não, nós estamos no Novo Testamento, na dispensação da graça. Irmão, isso é uma discussão tão... Meu Deus do céu. Mas quem já me acompanha aqui já sabe sobre o negócio que eu falo de teologia da substituição. Mas eu não vou nem entrar nesse ponto, eu vou já trazer o paralelo para deixar logo você em crise, você que pensa assim. Cornélio, ele está na lei ou ele está na dispensação da graça? Atos capítulo 10. É lei ou já é dispensação da graça? Se você falar assim para mim, é dispensação da graça. Jesus já morreu, já ressuscitou, já até subiu os apóstolos que está pregando. Não é isso? E por que o anjo do Senhor chegou para Cornélio e disse assim, olha, o Senhor recebeu as suas orações e recebeu também as tuas ofertas em memorial. O
que é o mesmo entendimento. O mesmo entendimento. Recebeu as tuas tzedakah, tuas esmolas, as tuas ajudas em memorial. E por isso que eu estou aqui. O anjo é a resposta para Cornélio. E o anjo está falando, Deus não respondeu só as tuas orações, respondeu as tuas ofertas. Você consegue entender isso? Que isso não acabou, que isso é eterno, que isso vai durar até quando a gente chegar? Aí tu pega Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 8. Tu vai ver que no céu ainda vai ter altar, vai ter oferta, vai continuar. Houve umas mudanças. Tá bom, não precisa comprar o carneiro para tu trazer o carneiro, o animal. Essa substituição já foi. Tá bom que o que a gente quer aqui é manifestar, é substancializar o princípio por trás da oferta, ou seja, o elemento já não importa tanto. Importa, mas não importa tanto, porque o que importa no fundo é a intenção do meu coração, que foi o que eu falei aqui para vocês sobre Jesus. Se eu vou levar um carneiro, ou se eu vou dar o valor que vale o carneiro, para Deus o que vai importar, ou para o mundo espiritual, é a intenção do meu coração somada ao que eu estou entendendo biblicamente. Então eu tenho que entender biblicamente e fazer. É lógico que uma coisa não anula a outra. Eu tenho que ter o objeto da oferta, porque eu também não posso fazer só intenções, né? Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Eu não posso só apresentar intenções, porque como que eu demonstro para as pessoas? Uma coisa é o exemplo que eu sempre dou. Uma coisa é eu falar para alguém assim, nossa, eu gosto muito de você. Ou como a gente cristão que está acostumado a falar, nossa, eu te amo em Cristo. Eu te amo em Cristo. A pessoa só responde, eu também, eu também. Agora eu chegar e falar, eu te amo em Cristo e está aqui um presente, muda ou não muda, irmãos? Muda. Porque realmente você está mostrando que você ama aquela pessoa porque você está dando um presente. Você intensifica isso. É basicamente o que a gente está fazendo e o que a gente faz nos dias de hoje. E essa mesma passagem aqui, de Números capítulo 10, versículo 10, semelhantemente no dia da vossa alegria, se conecta com o que Paulo disse. Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Vou repetir. Na hora de tocar a trombeta, a primeira trombeta é tequiá. Tequiá chamou o povo. Teruá, eu gero um sentimento para ofertar. Arrependimento é quebrantamento. Mas depois ele toca de novo o terceiro toque, que é tequiá de novo. Aí o tequiá agora já é alegria, felicidade, festa. Eu disse para vocês no vídeo de ontem, são 100 toques. A última trombeta é o tequiá gadolá, que representa triunfo, alegria e vitória. É o sentimento que é o último toque da trombeta. Então, o último toque da trombeta na hora de ofertar era o tequiá. Eu saio daquele sentimento de arrependimento, de quebrantamento, eu estou dando a oferta, fazendo a contribuição, dando a tzedakah, e eu estou com esse sentimento de querer ajudar alguém. Mas depois isso se converte em alegria. No final das contas, irmão, mas só vai entender isso aqui quem realmente faz. Como é bom você ajudar alguém, não é? Você vê alguém crescendo, prosperando, fluindo. É ou não é, irmãos? É ou não é? Esse sentimento ele se transforma. Finalizando, que eu acho que eu já falei demais. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês. E como eu já preguei muitas vezes sobre isso, deixa eu fazer a nossa edição Tabajara. Só quem lembra dos Caceta e Planeta vai lembrar. Aí. São essas duas palavras aqui, Tá vendo aqui? Olá, Shelen, que aparece aqui. Vou colocar aqui pertinho para você ver a oferta olá,
Está vendo um animal sendo queimado inteiro? Olha lá embaixo o que eu escrevi. Ó, a oferta de paz conecta quem? Deus, o sacerdote e o ofertante. A palavra olá, tá aqui, irmãos, ó. Significa oferta completa, totalmente queimada. É o que sobe. Simboliza a entrega total, expiação e consagração. E a outra, que inclusive eu não coloquei aí, mas na outra imagem tem, que é zefá, que é um animal. Zefá é o ato de você, no hebraico é você sacrificar um animal, matar um animal para fazer dele uma oferta. Shelem, raiz de shalom, paz e plenitude. Por isso que significa oferta de comunhão e de gratidão ou reconciliação, tá? Deixa eu botar outra imagem já. Acho que eu não... Aí. Aqui também. Tá um animal aí. Ó. Zefá Shelamim. Sacrifícios de paz e de comunhão. Vem de Shalom, de paz, de natureza. E aqui é uma referência a Eucana, que fazia uma porção dobrada desse sacrifício. Certo? Então, era tocado as duas trombetas de prata com essas duas ofertas. E para finalizar, o que representa essas duas ofertas? Primeiramente, a palavra olá, eu vou deixar aqui enquanto eu falo para você memorizar, para você gerar uma correlação. Vou deixar aí você fixado nessas duas palavras aí. Pronto. Aí. A primeira palavra, olá, no hebraico, vem de alá, do verbo alá, significa subir, ascender, e também está ligado à elevação. É a oferta que você eleva-se. No entendimento judaico, quando você fazia uma oferta de olá, a sua alma subia junto com a sua oferta e te dava elevação espiritual, diz os sábios, tá? Era um sacrifício totalmente queimado no altar. Nada ficava para o ofertante ou para o sacerdote, porque era entregue a Deus 100%. O primeiro sacrifício, a primeira oferta era essa que era feita. Aí Deus pede outra oferta junto. E agora, olha como que muda. A palavra Shelem, né? Que é, ou Shelamim, que é no plural. As ofertas pacíficas, Shelamim, vem de Shalom, plenitude, paz, comunhão. Era um sacrifício que a carne era compartilhada. Olha, um sacrifício, um animal era todo para Deus e o outro a gente compartilhava. Compartilhava com quem? Partes era queimada para Deus. Deus vem primeiro de novo. Parte era para o sacerdote comer. O sacerdote tinha que comer. Inclusive, muitas vezes o peito e o pernil direito. Tá? E a outra parte, o ofertante comia junto com a sua família. Representando o que é isso? A comunhão, a gratidão e a celebração desta unidade, onde Deus, o sacerdote, o ofertante e a sua família estão interligados no momento de oferta. Olha que forte isso, irmãos. Olha que poderoso isso, irmão. Essa oferta, ou essa palavra, era usada em festas. O tipo de oferta era também usado como votos que as pessoas faziam de agradecimento. Levítico capítulo 7, do versículo 11 ao 21, vai falar sobre isso. A função de tocar as trombetas na hora da oferta de paz. O toque das trombetas dava o caráter
festivo e público ao sacrifício, reforçando que era um momento de alegria comunitária e de união total com Deus. Já o sacrifício inteiro para Deus, o toque do chofar, a função da trombeta era tequiá, teruá e tequiá, já disse para isso para vocês, acompanhado com o holocausto, selando como memorial diante de Deus, era algo que selava o memorial diante de Deus, dava para Deus 100%. O povo ouvia o som e entendia que aquele era o momento de sacrificar tudo, ou sacrificar completamente para Deus. Pronto. Qual que é o entendimento final para a gente orar e você ficar preparado amanhã? Que essas duas ofertas, elas têm que carregar esse sentimento que eu acabei de falar para vocês, que não é à toa, é em vão. Você vai fazer a sua oferta? Faça com esses sentimentos, que é uma oferta que você não está dando para mim, nem para uma igreja, você está fazendo primeiramente para Deus. E com esse sentimento é minha entrega total para Deus. E também é uma forma de eu ter comunhão com Deus, ter paz, crendo em tudo aquilo que você já sabe que a gente falou sobre o Yom Kippur, que nesses 10 dias Deus está registrando, escrevendo, gerando bênçãos para nos dar abertura de portões, julgamento, ele está dando decretos, né? Tudo isso, todo esse pacote, que se eu for repetir é horas e horas de novo, já foi. Então a sua oferta tem que expressar isso no mundo espiritual. A pergunta que você faz é, quando é que eu tenho que entregar essa oferta? Você vai decidir aí. Nós vamos ter agora, a partir de amanhã, 10 dias de oração, vai acabar no dia 1 e 2 de outubro, mas eu também não sou ignorante, eu não sou bobo. Sei também que tem pessoas que vão receber o seu salário e vai ter dinheiro para fazer essa oferta, e eu não vou colocar valor. Às vezes, em alguma outra oferta eu coloco valor, mas não vou colocar, porque depois de uma pregação dessa não é possível, você não entendeu? Você tem que fazer o seu melhor. Você que vai determinar o que é essa entrega total, o que é que representa isso para você, qual é o seu melhor que você tem que dar, você que vai fazer isso. A disparidade na Bíblia é quem é rico, classe média e pobre. Já expliquei isso para vocês várias vezes. O rico, normalmente, ele dava ofertas de boi, animal grande. Classe média, cordeiro, ovelha, né, que é o chamado de gado miúdo. E o pobre, às vezes, pombo, rolinha, efa de farinha. Então, mas para cada um há um significado e para cada nível há uma representação. Ou seja, Deus lembrou de todos na hora de ofertar. Não adianta também eu querer ser pobre e me sacrificar na hora que eu... Só se Deus te pedir, irmão, e querer dar uma oferta de rico. Não adianta também você ser o rico, aí eu tenho condição de dar o boi, mas eu vou ficar dando pombo, rolinha, pássaro. Não resolve, porque Deus que conhece o seu coração. Ele sabe as suas condições, então você vai fazer nas suas condições o seu melhor. E com este sentimento aqui, porque no mundo espiritual, quando você, inclusive, quando você ofertar, ore. Nós vamos ter 10 dias de oração. Nesses 10 dias, essa trombeta vai ser tocada, né? E não só a trombeta tocada, porque nós não temos uma trombeta de prata para tocar aqui. Mas eu falo, a sua oração vai ser essa trombeta de prata. Eu vou orar, finalizar esse vídeo orando. O Pix para você fazer essa oferta, inclusive eu disse ontem para vocês que tem pessoas que já mandaram, as 5 pessoas que eu nem comecei a falar de oferta, já mandaram a oferta do Yom Kippur, mas são pessoas que já estão acompanhando dos outros anos, já sabe que tem que fazer a oferta e vai fazer. Eu vou colocar aqui o som do shofar e vou orar desde já para Deus já receber a tua oferta e os teus pedidos de oração. E a minha oração é, Deus, como Cornélio foi ouvido nas suas orações e nas suas ofertas. Ouve
as orações e recebe no memorial a oferta de cada um nesses 10 dias, para Deus mudar a tua história, a tua vida. Creio, amém. Não creio, amém também. Vai da fé, do entendimento bíblico de cada um. Modo USB. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero orar agora, meu Pai, ao som destas trombetas que tocam. Recebe, meu Pai, cada oferta, cada contribuição, cada voto que será feito. Essas pessoas hoje que decidirem fazer a sua oferta, o valor o Senhor vai colocar no coração de cada um. Se eles vão me entregar no dia 1º, no dia 2, no dia do grande jejum ou depois, que o Senhor, meu Pai, receba essa pessoa que agora faz um voto que vai ofertar, que vai levar a sua oferta, que durante esses 10 dias, Senhor, o Senhor marque a história dessa pessoa, o Senhor marque a vida dessa pessoa. O Senhor, meu Pai, traga bênçãos e milagres extraordinários, meu Pai. Não se esqueça dessa pessoa, Pai. Decretos de vitória, decretos de bênção. Traz, meu Pai, e honra esse homem e essa mulher. E que este som, meu Pai, seja o som que penetra a alma, entra na alma como a voz do Senhor. Chama ele, Senhor. Chama ela para esse altar, para essa oferta, para essa campanha, para mudar a vida. Pai, traz só as pessoas que querem fazer esse propósito com fé. Somente aqueles, meu Pai, que estão entendendo a importância bíblica e profética desses dias. Traz eles, meu Pai, e muda a história dessas pessoas. Em nome de Jesus. Não tem desculpa. Não tem desculpa para você não participar. Ai, mas tem a oferta, eu não tenho condição agora. Todo mundo tem. E aqui eu não estou falando de valor. Estou falando que você tem um espaço de tempo de pelo menos a partir de amanhã, 10 dias. Mas você pode decidir. Você recebe dia 15 de outubro, aí é mais dias. Marca o dia, determina o dia. Deus, nesse dia eu vou ter essa condição. E aí eu vou ofertar. Nesse dia está programado de eu receber um dinheiro. Quando eu tiver, eu vou lá e cumpro. O importante é você fazer o voto. Porque o que Deus vai entender é o seu coração, a inclinação do seu coração, a intenção do seu coração. E aí você faça. Fechou? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço, um beijo no coração. Amanhã, aqui no canal, nós vamos começar o primeiro dia de oração desses 10 dias para Deus mudar a tua sorte. E eu tenho certeza que Ele vai mudar. Eu tenho certeza que Deus vai trazer grandes bênçãos. Shana Tová, o Meduká. Um ano novo, bíblico, perfeito, abençoado, frutífero para você. E eu estou falando no sentido bíblico. Shana Tová, o Meduká. Um feliz, um doce, um maravilhoso ano novo. É o que eu desejo para você. Uma nova etapa. Que Deus abençoe vocês.